Capítulo 13, nós vamos ler o verso 45 e o 46. Pequena parábola que o Senhor Jesus nos deixou. Mateus 13, verso 45 e o 46. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Até aí os irmãos podem se assentar. Queria pedir ao pastor que esteja clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela palavra. Graça e paz, igreja. Amém. Soberano, querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, por estar aqui na garagem da bênção, com o propósito de engrandecer, glorificar e exaltar o teu santo nome. Mas com o propósito também de ouvir o que tu tem para falar em nosso meio. Aleluia. Eis aqui o teu filho, eis aqui o teu servo, que tem sido usado poderosamente, Senhor. E desta feita não seja diferente. Senhor, na sua instrumentalidade, Senhor, usa o teu filho para falar conosco, Senhor. Que ele seja a tua boca aqui neste lugar. Derrama mais e mais a tua unção sobre a vida deste jovem, missionário Samuel. Senhor, e faça dele um vaso, Senhor, de honra. Misericórdia, Senhor. Fala conosco, Senhor. A tua palavra pode vir para consolar. Sim, Senhor. Ela pode vir para edificar, mas também pode vir para nos exortar. Mas fala em nosso meio, querendo ouvir a tua voz através da instrumentalidade do teu misericórdia. Assim nós oramos e cremos, portanto já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos é uma parábola que Jesus contou, e ela é somente isso mesmo. Fala sobre a pérola de grande valor. E a pérola, ela é um artifício natural, né? É uma especiaria que a natureza nos proporciona, o nosso Deus, os mistérios de Deus. E existem alguns estudos, né, de como que a pérola se forma. O homem, na sua inteligência, na sua capacidade que o próprio Deus o deu, ele desenvolveu estudos e hoje tem pessoas que conseguem até comercializar. E a pérola, ela se dá dentro da ostra. E o desenvolvimento de uma pérola é algo muito interessante. Eu não sei se alguns dos irmãos têm conhecimento, eu tive esse conhecimento há pouco tempo. Que é o que? A ostra, ela é um ser vivo, né? Se não me foge a memória, um molúsculo. Os irmãos me perdoem se eu estiver falando errado. Mas é aquela conchinha que a gente conhece no mar, e ela é fechadinha. E dentro dela ali tem um serzinho vivo. E como ela está no mar, o mar tem muita areia, às vezes ela é levada, que ela não anda. Ela é levada pela onda. Às vezes vai para frente, vai mais para perto da praia, às vezes volta para o fundo. E nessas idas e vindas, às vezes ela abre um pouquinho e entra um grãozinho de areia. E quando entra aquele grãozinho de areia, ela começa a produzir determinadas enzimas que vão envolvendo aquele grão de areia. E vão envolvendo porque aquilo ali está machucando a ela. Aquilo ali causa dor na ostra. Aquele grãozinho de areia começa a incomodar. E conforme ela vai envolvendo ele, aquele incômodo, aquela dor vai passando. Aquela dor vai diminuindo. E com o passar do tempo, aquilo que era um incômodo vira um tesouro. Que era uma pérola. Vira a pérola. Em alguns casos de grande valor, como nós achamos. E se nós trouxermos isso para a nossa vida, irmãos, assim é a nossa vida. Nós somos
um animalzinho muito frágil, que pela nossa força não conseguimos nada. Somos levados para lá e para cá pelas circunstâncias da vida. Os ventos, os caminhos, né? Há alguns dias o Davi pregou, ele falou sobre a nossa falta, né? Aquilo que nós não sabemos o dia de amanhã, podemos tombar daqui minutos, né? Não temos o conhecimento do amanhã. A própria palavra diz que o amanhã a Deus pertence. Então, a vida do homem é assim, nós não temos controle sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. E podemos nos comparar a essa ostra. E nas situações da vida, do ir e vir, esse levar da vida a qual nós não temos esse controle, em algum momento machuca. Entra determinadas coisas que nos incomodam, que nos atrapalham. Mas o servo do Senhor, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele consegue ir lá naquilo que está incomodando e vai envolvendo ele com o sangue de Jesus, com o clamor. Né? O servo do Senhor, ele está vivendo uma situação de dor, uma situação difícil, e ele cobre aquela situação de clamor, de oração, de intercessão. A igreja ajuda, às vezes, quando é um motivo que todos sabem, a igreja intercede, como foi o caso de Pedro ali. Pedro estava na prisão e a igreja intercedeu incessantemente. E quando nós cobrimos as nossas situações, irmãos, de clamor, de oração, pelo sangue de Jesus, de entrega, de jejum, aquilo que era ferida, aquilo que não era para estar ali, se torna um tesouro na vida do crente. Aleluia. Se torna um tesouro na nossa vida, irmãos. O que você quer dizer, irmão Samuel? Não reclame a luta que você está passando hoje. Não questione. Porque às vezes hoje ela está te causando dor, mas amanhã vai te trazer muita alegria. Amanhã ela vai te trazer testemunho. Amanhã ela vai servir de testemunho para outro que talvez vai passar a mesma situação. E vai olhar para você e vai falar: eu sei que o pastor Gilvan passou por determinada situação. Eu sei que o Senhor abençoou o pastor Gilvan, venceu o câncer. Eu sei que o São Antônio, ele venceu o vício. O Senhor resgatou ele das garras do adversário. E ele tem uma família firmada na presença do Senhor hoje. Eu sei que o diácono Isaac estava outro dia desse sem saber para onde ir, para onde congregar. O Senhor abriu a porta dentro da casa dele. Isso é testemunho. Isso é testemunho, é tesouro para nós. Aquilo que era dor, aquilo que era dificuldade, o Senhor coloca como tesouro na nossa vida, irmãos. E sabe o que isso significa para nós? Significa sermos eleitos para ir morar na eternidade. Porque olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Quem é esse homem que está citando aqui nessa parábola? Ao meu entendimento, é o próprio Deus Pai, que olha para nós aqui na terra e vê: você tem o tesouro no coração? Você tem um tesouro dentro de você? Eu estou procurando. O que o Senhor Jesus deixou descrito na palavra? Que ele falou com a mulher samaritana: meu Pai procura verdadeiros adoradores. Será que a prova que você está vivendo hoje está servindo para você adorar o nome do Senhor? As pessoas estão vendo você adorar nessa prova? Ou você está se revelando um questionador, um murmurador? Então, eu entendo, irmãos, que esta pérola, esse tesouro que desabrocha em nós, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, quando nós fazemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a oração do Pai Nosso: vem o teu reino sobre mim. Quando nós convidamos o Senhor: olha, Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu não quero mais ser levado pelas ondas dessa vida, mas eu quero ser achado pelo grande negociante, por aquele que sabe o meu verdadeiro valor. Porque muitas das vezes o homem olha para você e não vê o valor em nós.
Mas o Senhor é aquele que conhece o que tem dentro. O Senhor é aquele que conhece o que está por dentro. O Senhor é aquele que conhece a sua oração na madrugada. O Senhor é aquele que sabe o seu pranto, conhece a sua dor, conhece a sua situação. Quantas das vezes nós olhamos, né, irmãos? Quantos de nós aqui já não vimos uma conchinha? E às vezes ela é bonita por fora, mas não se compara com a beleza da pérola. A pérola é caríssima. É caríssimo um colar de pérolas. Não sei nem falar o valor para os irmãos, que eu nunca tive nem pude dar para alguém. Mas o que acontece é que quem vê, o homem, como nós dissemos, tem a visão limitada. Mas o Senhor, nosso Deus, como ele disse a Samuel, quando ele enviou Samuel lá na casa de Jessé, falou: olha, Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Manda chamar aquele que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. Ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. O Senhor já tinha contemplado Davi cuidando das ovelhas, quando o seu pai tinha se esquecido dele. O seu próprio pai carnal tinha se esquecido, porque Samuel falou: ajunta a tua família, toda a tua família. Aí não mandaram chamar Davi. Não mandaram chamar ele. Mas o Senhor chamou. O Senhor chamou. E o Senhor, o nosso Deus, irmãos, é aquele que acha tesouro em mim. É aquele que acha tesouro em você. E quando ele achar em nós, a palavra é clara em dizer que ele pega e leva para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o servo do Senhor, ele tem um destino certo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso destino é certo, nós não sabemos que dia será, mas nós sabemos que vai acontecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não estamos, irmãos, vagando, não estamos sem rumo, porque nós achamos esse Jesus maravilhoso. Ou melhor, o Senhor Jesus nos achou. O Senhor Jesus pegou aquilo que nos machucava, aquilo que nos incomodava, aquilo que o mundo tentou introduzir em nós. Ele transformou isso em tesouro. Ele transformou isso em valor. Saiba, você tem valor para Jesus. Você tem valor para essa obra. Você tem valor para esse trabalho. Você tem valor para esse Deus maravilhoso. Ele encontra quando todos, talvez à sua volta, estejam te menosprezando, estejam te jogando para baixo. Saiba que isso não vem da parte do Senhor, porque o nosso Deus não acusa, o nosso Deus não aponta dedo. O nosso Deus estende a mão. O nosso Deus, ele resgata. Eita, louvado glória seja o nome do Senhor. Aleluia. E às vezes nós associamos resgate àqueles que estão no mundo. Mas não. Tem gente que tem 30 anos de convertido. Tem gente que nasceu dentro da igreja como eu. E mesmo assim às vezes fraqueja. E cai, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, enquanto o homem achar que com suas próprias forças ele vai se levantar, ele vai permanecer caído. Verdade. O que o apóstolo Paulo disse: quando penso que estou forte, fraco eu estou. E quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa humildade. É na nossa humildade, porque foi o mandamento, um deles que Jesus deixou, na minha opinião, isso é mandamento. Seja humilde e manso de coração como eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não falou, seja rei como eu sou, seja poderoso como eu sou. Ele não falou isso não, ele falou, seja humilde. Seja humilde, porque quem é humilde, o Senhor exalta. O Senhor exalta, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. É verdade. E ela vai dizer no verso 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Como eu disse, esse homem negociante que fala aqui no verso 45 é o nosso Deus. E no verso 46 é ele mesmo. Porque vai dizer que vendeu o que ele tinha
Nosso Senhor Jesus foi vendido. Ele desceu lá da glória. Como Pai, hoje eu entendo que Jesus, como o unigênito Filho de Deus, com certeza, é o bem mais precioso que Deus tinha lá no céu. Com toda certeza. Jesus era o tesouro de maior valor que o nosso Pai tinha. E esse foi o preço que Ele deu. A troco desse tesouro que existe dentro de você. A troco desse tesouro que existe dentro de mim. Esse tesouro foi comprado com o maior valor que existe lá na eternidade. Você foi comprado. A igreja foi comprada pelo preço de sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, não há como medir esse valor. Não tem como escrever em papel, em calculadoras, o valor que é a sua alma para Deus, a sua alma para Jesus. A palavra vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Oh, glória! E se depois de ouvir isso, você ainda estiver se sentindo pequeno, eu te convido, meu irmão, a colocar diante do Senhor a sua vida. E dizer, olha, Senhor, esse tesouro que o Senhor colocou dentro de mim, este maravilhoso, essa pérola de grande valor que eu encontrei, que se chama Jesus, que habita em mim, através do Espírito Santo de Deus. Através da minha confissão de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se por acaso, Senhor, eu tenho menosprezado este tesouro, o Senhor me perdoa. E se talvez você ainda não tenha enxergado esse tesouro, hoje ele está aberto para você. Hoje ele está diante de você. Você pode convidar esse tesouro. Talvez as idas e vindas dessa vida tenham te machucado e você não tenha entendido o porquê, né? Às vezes o mundo diz caminha um passo para frente e dois para trás. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe de todas as situações. Talvez você está sentindo dor hoje. Saiba que o Espírito Santo de Deus, quando você cobrir essa situação que você está vivendo, quando você envolver ela com o poder de Deus, com o poder da oração, com o poder que te foi concedido, que está descrito lá em Efésios, a armadura do crente. Os irmãos podem ler lá. Quando nós fazemos uso disso, com certeza, as nossas situações vão se tornar tesouros na nossa vida. Tesouros de imenso valor. E bem verdade é, irmãos, porque quando nós vivemos determinadas situações, às vezes por menor que seja, mas quando nós conseguimos ver a mão de Deus naquela situação, aquilo para nós é maravilhoso. Aquilo se torna algo extraordinário, se torna algo inexplicável, né, pastor? Porque a presença de Deus é algo inexplicável. E quando você olha para dentro de si mesmo e diz, eu tão pequeno que sou, o meu Deus tão grande que é, Ele te habita, Ele desce lá do céu para vir estar comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Não tem preço. A palavra do Senhor para nós nessa noite é essa. Se o Pai, que está à procura das pérolas de grande valor, se Ele descer aqui hoje, Ele vai encontrar uma pérola em você? Ele vai encontrar um tesouro em você? Ele vai encontrar um tesouro em mim? Ou Ele só vai achar dor e tristeza? Ou Ele só vai achar reclamações e murmurações? Essa é a reflexão para nós nesta noite. Com uma pequena diferença, sabemos o resultado. Que se você envolver essa situação, cobrir ela de clamor, de busca, de entrega, de humildade, com certeza o Pai vai achar um tesouro em você. Com certeza. Aquele que vendeu o que ele tinha de mais valor, entregou o seu unigênito filho por amor de mim e de você, ele vai sim
nós vamos achar graça aos olhos de Deus. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Os irmãos vão estar louvando.